Fala pessoal, segue o vídeo do assunto área de um triângulo através das coordenadas de seus vértices. O objetivo, determinar a área de um triângulo conhecidas as coordenadas de seus vértices. Imagina você tendo um triângulo e tendo as coordenadas dos vértices desse triângulo. A área pode ser calculada da seguinte maneira: 1/2 vezes o determinante, ou área igual a 1/2 vezes o determinante das coordenadas dos vértices desse triângulo. Lembrando que ao lado da indicação do determinante, nós temos uma outra barrinha que quer dizer módulo. Ou seja, se o valor do determinante for negativo, nós vamos extrair o valor sem o sinal. Ou seja, se ele for negativo, ele sai positivo. Se ele for positivo, ele também sai positivo desse módulo. Tudo bem? Já que se trata de área, eu fiz uma ilustração aqui do lado para vocês entenderem que essa fórmula, ela baseia-se nisso daqui. Ó. Nós temos uma reta R que passa pelos pontos B e C. Esse segmento BC é a base do triângulo ABC. Então, a formulinha é em cima dessa ideia. Nós temos aqui ó, a base, ou seja, a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Essa base seria o segmento que vai de B até C. Essa altura seria a distância desse ponto A até essa reta R. Então, para chegar nessa formulinha, é preciso a equação dessa reta e então calcular a distância desse ponto para essa reta, ou seja, envolve conceitos de geometria analítica para a obtenção dessa fórmula e ainda dividir por 2, ok? Vamos continuar então? Vamos resolver esse exemplo 1. Então nós temos aqui, determine a área de um triângulo ABC cujos vértices são A de coordenadas 2 e 1, B coordenadas 3 e 2 e C 4 e 0. Então aqui vai ficar assim, área igual a 1/2 vezes o determinante das coordenadas dos vértices desse triângulo. As coordenadas são 2 e 1, 3 e 2, 4 e 0. Repare que ao escrever as coordenadas dos vértices do triângulo, nós temos apenas duas colunas, sendo que são 3 linhas. Então é necessário completar, é sempre necessário fazer isso aqui, ó, completar com uma terceira coluna de valores iguais a 1. E agora vamos repetir as duas primeiras colunas, 2 e 1, 3 e 2, 4 e 0. Lembrando, pessoal, que essas barras verticais é do determinante e nós temos um módulo aqui. Eu não vou escrever, mas a gente tem que lembrar disso, ok? Se o resultado for negativo, ele sai daqui positivo. Então, área igual a 1/2 vezes. Esse sentido aqui é positivo. Então, teremos 2 vezes 2, 4 vezes 1, 4. 1 vezes 1, que dá 1 vezes 4, dá mais 4. 1 vezes 3, 3 vezes 0, 0. Não precisa colocar. Agora, esse sentido da diagonal secundária, que é negativo. Esse com esse aqui, aqui e aqui. Então, nós temos 1 vezes 2, 2. 2 vezes 4, 8. Fica menos 8. 2 vezes 1, 2 vezes 0, 0. Não precisa escrever. 1 vezes 3, 3 vezes 1, 3. Vai ficar menos 3. Então, a área é igual a 1/2 vezes 4 mais 4 dá 8. Menos 8 com menos 3 dá menos 11. Então, a área é igual a 1/2 vezes 8 menos 11 vai dar menos 3. Números com sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior valor absoluto. Como isso aqui está em módulo, esse determinante está em módulo, então nós teremos 1/2 vezes o módulo de menos 3 é 3. Então, a área é igual. Eu vou multiplicar aqui o numerador com o numerador, que é como se tivesse 1. Então, 1 vezes 3 é 3 sobre 2 unidades de área. Como deu um número fracionário, não precisa dividir. Mas se você dividir, nós teremos 3/2, 3 dividido por 2 dá 1,5 unidades de área. Um método que pode ser um pouco mais rápido, você pode optar aí, é fazer da seguinte maneira. Você utiliza aquele dispositivo que eu já mostrei em sala. Lembrando que tem que colocar o meio aqui. Ó. Já escreve a barrinha vertical aqui. Então, pega os 3 pontos. 2 e 1, 3 e 2, 4 e 0. Só que nesse dispositivo, a primeira coluna, não importa quem seja que você escreveu aqui, você deve repetir aqui no final. Então, eu vou escrever aqui, ó, 2 e 1. Então, nós teremos a área igual a 1/2 vezes esse aqui, esse aqui e esse aqui. Para cá é mais. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 0 dá 0. 4 vezes 1 dá mais 4. 3 vezes 1 é 3, esse sentido é negativo, vai ficar menos 3. 4 vezes 2 dá 8, vai ficar menos 8.
e 2 vezes 0 é 0. Não precisa escrever. Fecha aqui o módulo. Então vai ficar meio vezes 4 mais 4 dá 8. Menos 3 com menos 8, números com sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então a área é igual a meio vezes 8 menos 11 dá menos 3, módulo de menos 3. Então a área é meio vezes o módulo de menos 3 é 3. A área igual a 3 sobre 2, ou, como queira, se você dividir, vai ficar 1,5 unidades de área. Coloca unidade de área aqui também. Lembrando, pessoal, que esse dispositivo nós utilizávamos para verificação da condição de alinhamento de 3 pontos e também na obtenção da equação da reta. Se você optar por esse dispositivo, não esqueça de colocar o meio aqui, ó. Tudo bem? Vamos para o exemplo 2. Dados os vértices A, 1, YA, B, 2, menos 1 e C, 4, 1, determine a ordenada YA do vértice A de um triângulo, cuja área vale 4 unidades de área. Então, nessa questão 2, o ponto A não aparece o Y dele. Então, é isso que nós devemos calcular agora. Lembrando que ele deu a área desse triângulo de 4 unidades de área. Aqui. Então, se ele deu a área do triângulo, vamos utilizar a fórmula da área tendo as coordenadas dos vértices desse triângulo. Então, A igual meio. Eu vou utilizar aquele dispositivo que eu dei como segunda opção para vocês, ok? 4 e 1 aqui. A primeira coluna a gente repete aqui. Esse sentido é positivo e esse sentido é negativo. Como ele deu a área, eu vou escrever no lugar do A aqui. Então, meio vezes. Eu tenho aqui 1 vezes menos 1, 2 vezes 1, 4 vezes YA. 1 vezes menos 1 dá menos 1. 2 vezes 1, 2. 4 vezes YA dá 4YA. Agora esse sentido. 2 vezes YA dá 2YA. Como esse sentido é negativo, vai ficar menos 2YA. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Como esse sentido é negativo, vai ficar mais 4. 1 vezes 1 dá 1. Então aqui fica menos 1. Então nós temos 4 igual meio. Eu vou juntar agora os termos semelhantes. Eu posso, por exemplo, juntar esse 2 mais 4 aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 2 mais 4 dá 6. 6 menos 1 dá 5. 5 menos 1 é 4. Então eu escrevo aqui, 4. Agora, 4YA menos 2YA são termos semelhantes. Então eu tenho 4YA menos 2YA vai dar mais 2YA. Números com sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior valor absoluto. E agora, pessoal, lembrando que essas barras verticais também representam o módulo, ok? Então, como eu tenho esse 2 aqui no denominador, eu posso muito bem passar esse 2 aqui, ó. Já que ele está aqui dividindo, ele pode passar lá para o primeiro membro multiplicando o 4. E esse 1 multiplica esse módulo aqui, ó. Certo? Então, nós temos 2 vezes 4 dá 8. Então, 8 é igual a 1 vezes isso daqui vai dar o módulo de 4 mais 2YA. Agora, vamos relembrar o que é a ideia, o conceito de módulo. Lá na primeira série, vocês viram que se eu tenho aqui o módulo de menos 8, é 8. O módulo de 2 é 2. O módulo nada mais é que a distância de um valor até a origem. Então, o módulo de menos 8, qual é a distância do menos 8 para 0? É 8. A distância do valor 2 para 0 é 2. Agora, se eu tenho o módulo de x, ó, se eu tenho a incógnita no módulo e falar que esse valor aqui é 7, eu tenho que considerar que esse x ele pode ser 7 ou menos 7. Ou seja, se você pegar esse menos 7 e colocar aqui dentro, módulo de menos 7 dá 7. Ou se você pega esse 7 e substitui aqui, módulo de 7 é 7. Ok? Deu para relembrar um pouquinho? Então, nós temos que trabalhar com essas duas linhas. Deixa eu fechar aqui. Certo? Vamos continuar. Então, nós podemos entender o seguinte. Se 8 é igual a módulo de 4 mais 2YA, eu posso dizer que 4 mais 2YA no módulo, deixa eu fazer uma linha aqui, separando, é igual a 8. Ou, se o aqui ficou bem ruimzinho, 4 mais 2YA no módulo é igual a menos 8. O que é que a gente tem que entender? Entender que esse 8 aqui dentro, o módulo dele dá 8. Esse menos 8 aqui dentro, o módulo de menos 8 dá 8. Entendido? Então, equação modular, você sempre trabalha com essa linha.
Ou pode ser aqui dentro 8, o módulo de 8 é 8, o módulo de menos 8 é 8. Então aqui vai ficar 4 mais 2ya, que é igual a 8. 2ya é igual a 8. O mais 4 passa para depois a igualdade, menos 4. 2ya é igual a 8 menos 4, fica 4. Então, ya é igual a 4 dividido por 2. Ya, 4 dividido por 2, 2. Essa situação, eu tenho 4 mais 2y igual a menos 8. Ou seja, eu poderia chamar isso aqui de menos 8, esse valor sendo 8. Por isso é que eu escrevi menos 8 de fora. Então, 2y é igual a menos 8. O mais 4 passa para lá, depois a igualdade, menos 4. Então, 2y é igual a menos 8 com menos 4, números com sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, y é igual a menos 12 dividido por 2. Y igual a menos 12 por 2 dá menos 6. A solução desse problema, vou escrever bem aqui. Então, a solução são os valores 2 e menos 6. Ou seja, esses dois valores servem para essa situação. O triângulo ele vai ter como unidade de área o valor 4, você substituindo lá no ya, no y de A, o 2 ou o menos 6. Vamos para a próxima. Calcule a área do polígono convexo de vértices F, menos 6 e menos 2, G, menos 4 e 5, H, 4, 9 e I, 3 e menos 1. Agora repare, pessoal, que nós temos um quadrilátero. Quando acontece essa situação, você tem que esboçar isso no sistema cartesiano para verificar os triângulos que são formados, para não fazer o cálculo de forma errada. Então ficará da seguinte maneira. Eu vou pausar o vídeo e fazer o desenho aqui bem rápido. Eu fiz aqui um esboço só para a gente entender. Aqui é y e aqui o eixo x. O primeiro ponto, o ponto F, coordenadas menos 6 e menos 2. Então nós temos aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Menos 2, mais ou menos aqui. O ponto G, menos 4 e 5. Menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 4 está aqui. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bem aqui, ó. Então aqui, ó, menos 4 e 5. O F, menos 6 e menos 2. Deixa eu só anotar aqui, certo? O ponto H, 4 e 9. 1, 2, 3, 4. 4 está aqui. 9, bem aqui. E o ponto I, deixa eu anotar aqui, ponto H. Aqui é o ponto G. E o ponto I, coordenadas 3 e menos 1. 3, mais ou menos aqui, menos 1 aqui. Então é o seguinte, para fazer o cálculo da área de um quadrilátero, é necessário localizar esses pontos no sistema cartesiano? Sim. Olha só, eu tenho que ligar esses pontos agora formando o quadrilátero. Ok. Então aqui, ó, é o ponto I. E vamos analisar da seguinte maneira. Se você for fazer por esse processo, você vai ter que dividir aquele quadrilátero em dois triângulos. Se você utilizar esse processo aqui, ó. Esse aqui, ó. Agora, se você utilizar esse processo, basta apenas fazer o que a gente fez agora, que é localizar os pontos no sistema cartesiano e então iniciar o cálculo, com a devida atenção no que eu vou dizer agora. Então, olha só, você que faz pelo sistema convencional, você pode, por exemplo, dividir esse triângulo aqui. Deixa eu pegar uma cor diferente. Esse amarelo aqui, eu vou desenhar uma diagonal, né? Pronto, então eu tenho esse triângulo, tá aqui muito torto aí, mas vocês conseguem entender. Eu tenho aqui, ó, esse triângulo de coordenadas F, G, H, e tenho esse outro triângulo, H e F, ou F e H. Então você faz os dois cálculos naquele primeiro modelo que eu mostrei, acha as duas áreas e então soma. Agora, se você utilizou outro dispositivo, a única atenção que você deverá ter é de contornar essa figura. Então, sempre que for um polígono de 4 ou mais lados, você tem que esboçar isso, você tem que localizar no plano cartesiano essas coordenadas. Feito isso, você contorna a figura. Você pode começar por onde você quiser. Se você começar por I, na montagem do dispositivo, ficaria da seguinte maneira. Eu começando aqui por I, e no sentido horário. Então, ficaria I, as coordenadas de I, coordenada de F, coordenada de G, coordenada de H e repete o I no final. Se você escolheu I e resolveu ir pelo sentido anti-horário, então vai ficar I, H, G, F e repete o I novamente. Mas você pode começar por qualquer ponto. O importante é contornar a figura. Vamos fazer então? Vai ficar assim, ó. Área igual a meio
vezes o módulo D. Então, eu vou começar aqui, por exemplo, vamos começar pelo ponto I. Eu fiquei citando o ponto I o tempo todo, então a coordenada de I, as coordenadas de I é 3 e menos 1. Do I eu vou no sentido horário agora, então eu vou para o ponto F. O ponto F tem coordenadas aqui, ó, menos 6 e menos 2. Menos 6 e menos 2. Do ponto F eu vou para o ponto G. Ponto G é menos 4 e 5. Do ponto G eu vou para o ponto H, coordenadas 4 e 9. Eu nem tinha colocado 9 aqui. E do ponto H, 4 e 9, eu volto para o I. Quem é as coordenadas de I? Quem são as coordenadas de I? 3 e menos 1. A primeira coluna você repete aqui no final. Então vai ficar 3 e menos 1. Esse sentido é mais e esse sentido é negativo. Pessoal, vale alertar o seguinte. Eu sei que muita gente deve estar pensando, é só jogar nesse cálculo aí e pronto, não precisa ficar desenhando isso. Não precisa ser aquele desenho maravilhoso, olha aí, ó. Você precisa fazer o desenho para saber contornar a figura de acordo com suas coordenadas. Se você não fizer isso, corre o risco de você errar. Pode ser que talvez o problema pediu na ordem, vamos supor um polígono ABCD, e você joga lá A, B, C, D e A, repete o A. Pode ser que, de fato, você consiga acertar o problema. Porém, há um grande risco de não estar nessa ordem alfabética, A, B, C, D, A. Repare que a ordem que ficou aqui, ó, I, F, G, H, I. Então, nem sempre pode acontecer o que aconteceu aqui. De repente, você tem o A e tem que ir para o ponto C, volta para o B e depois o D, no contorno da figura. A preocupação é de contornar essa figura. Não pode pegar a I, pegar a G, depois volta no F, volta no H, nesse modelinho aqui. Agora, no outro que eu falei, você desenha uma diagonal, ou essa aqui. Se tivesse feito essa, faria o cálculo de G, F, I, e do triângulo GHI, somaria as duas áreas, e então você teria a área do polígono. Ok? Vamos continuar aqui. Então, a área é igual a meio vezes. Então, eu tenho aqui, ó, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6 vezes 5 dá menos 30. Esses sinais aqui, não há preocupação, pois o sinal de mais aqui não modifica o sinal obtido. Menos 4 vezes 9 dá menos 36. E 4 vezes menos 1 dá menos 4. Agora, o sentido da diagonal secundária aqui, esse sentido é negativo. Menos 6 vezes menos 1, menos vezes menos dá mais. 6 vezes 1 dá 6, vai ficar menos 6. Menos 4 vezes menos 2, menos vezes menos dá mais. Mais com menos fica menos. 4 vezes 2, 8, fica menos 8. 4 vezes 5, 20, vai ficar menos 20. E 3 vezes 9, 27, vai ficar menos 27. Ou menos aqui, ó. Todos os valores aqui são negativos. Então, se eu somar aqui menos 36, por exemplo, com menos 4, dá menos 40. Menos 40 com menos 30 dá menos 70. Com menos 20 dá menos 90. Com menos 27 dá menos 117. Com menos 8 dá menos 125. Com menos 6 dá menos 131. E com esse menos 6 aqui do início dá menos 137. Então, a área é igual, deixa eu só fechar aqui, meio vezes o módulo de menos 137 é 137. Sai daqui sem o sinal de menos. Então, a área é igual a 1 vezes 37 dá 137 sobre 2 unidades de área. Agora, se você preferir dividir, já que deu um número ímpar, você dividindo 137 por 2 vai dar 68,5 unidades de área. Ok? Seguindo, temos essas atividades para a próxima aula. No próximo vídeo eu farei a correção dessas atividades. Dê um pause aí e copie. Bons estudos!